Olá pessoal, tudo bom? Então, nessa aula de hoje vamos fazer o seguinte, vamos apresentar e vamos fazer alguns testes com alguns materiais alternativos. Materiais que eu fui aprendendo no decorrer dos anos aí, né? Algumas coisas que a gente ouviu falar no tempo ainda que trabalhava em indústria cristaleira, né? E alguns que eu descobri sozinho, assim. Vamos ver o resultado que isso tudo vai dar. Então a gente vai abordar sobre a escova de aço, que é algo que eu descobri por acaso. Nas indústrias cristaleiras não se usa escova de aço para retificar rebolos, se usa fita de aço e rosetas, tá? Vamos fazer um fosqueamento com lixa abrasiva, usada a lixa que se usa para gastar granito, né? Vamos usar ela para fosquear vidros, vamos ver o resultado que dá, né? E aí vamos abordar também opções de disco de polimento, que sejam eles, vamos usar o MDF, madeira e rolha. A rolha da garrafa de champanhe você também pode usar para polir vidro, depois a gente vai ver como é que faz. E alguns polidores, que seriam os polidores, são a massa em si que a gente usa para polir o vidro, né? Tem dois tipos, um deles que eu ouço falar lá 50 anos atrás, me ensinaram lá, sempre ouvi falar, né? Cinza vegetal, dá para polir vidro, dá para fazer polimento de vidro com cinza vegetal e talco. O talco também dá. Possivelmente existem outros materiais que também funcionem, mas hoje a gente vai abordar, nessa aula a gente vai abordar esses aqui, tá ok? Então vamos lá. Então, primeiro vamos falar disso aqui. Isso aqui é uma escova de aço, dessas que você acha no R$ 1,99, ela não é cara. Isso aqui eu uso para ajudar a melhorar o corte, né? Para fazer a renovação do corte da pedra grossa. A pedra grossa é um rebolo que você vai usando e ele vai perdendo corte. Aí você tem que renovar, né, o corte dele. Em indústria cristaleira, no tempo que eu trabalhava lá, a gente usava uma fita de aço, né? Mas como trabalhando sozinho assim, um dia eu disse, deixa eu experimentar a escova de aço, de repente funciona, e funcionou, né? Então é uma coisa que eu descobri sozinho, não sei se tem mais alguém usando, né? Mas eu descobri sozinho isso e funciona, né? Vamos fazer um teste aqui, vou mostrar para vocês que ela realmente, o rebolo corta no vidro, né? Só com o uso da escova, tá bom? A gente fez 3 cortes aqui, vocês podem ver que funciona realmente, tá? Então, pessoal, esse pedaço de vidro aqui a gente vai fosquear ele, né? Deixa eu mostrar para vocês. Tem várias maneiras de fosquear o vidro. Aquele vitrô que a gente fez numa aula anterior, né, foi na aula 2, a gente usou um vidro fosqueado quimicamente. Tem uma outra opção, que seria o vidro jateado, feito com jato de areia, né? Isso é considerado um fosqueamento mecânico, né? E tem ainda uma terceira opção aqui, que isso é alternativo, né? Para quem não tiver nenhuma das opções, vou ensinar vocês como fazer, fosquear esse vidro aqui com uma lixadeira, tá? Isso aqui é um disco de lixa para granito, grão 36 que eu uso para fazer isso, tá ok? Vamos ver como é que fica. É bom sempre usar uma máscara, né? Por causa que vai dar poeira, né? E um abafador de ruído. Vamos lá. Tá fosqueado, ó.
Não vai dar exatamente a mesma textura do que um jato de areia ou um foscamento químico, mas ele tem a sua particularidade, né? Ele dá uma textura legal. Dá opacidade no vidro, né? Então ele dá uma textura um pouco mais rústica, né? Que é um diferencial, acho legal isso, né? Se quiser que ele fique mais homogêneo, é só trocar a lixa. Isso aqui é uma lixa 36, passa por uma lixa 60, mas sempre uma lixa nova, entendeu? Ele vai ficar mais homogêneo, mas eu acho legal assim. Lembrando também, vocês devem ter visto que eu fixei com 4 preguinhos na mesa aqui para essa peça não sair voando, né? Porque ela tem que ficar fixada, né? Então dependendo do tamanho tem que fixar. Tem que fixar com alguma coisa, né? Eu usei preguinhos aqui, né? Funciona legal, tá ok? Então vamos fazer um rabisco aqui de alguma coisa aqui para a gente poder fazer uma lapidação aqui dentro e dar seguimento para outras etapas, tá ok? Então vamos lapidar a peça. Rabisco feito. Então aqui, ó, nós temos aqui madeira, MDF e uma rolha de uma garrafa de champanhe. Então, voltando aqui, isso aqui eu tirei de um galho de eucalipto, uma fatia, fiz um furo no meio, que é para conseguir rosquear na máquina e tornear ela. Aqui eu já fiz a mesma coisa, era a mesma peça, já está ela torneada, tá ok? Depois a gente até pode tornear mais um pouquinho para mostrar como é que faz. Vocês podem perceber que ela está molhada, por quê? Porque para ela não rachar, o ideal é tu deixar ela sempre mergulhada dentro da água. Isso para madeira, tá ok? E aqui está o MDF, né? Encontra aí no mercado, todo marceneiro usa isso aqui, né? Uso menos madeira hoje em dia e uso mais MDF, né? E também peguei um pedacinho, fiz um furo ao meio aqui e torneei ele, né? Vamos testar ele também. E isso aqui, uma rolha de uma garrafa de champanhe, né? Vamos usar ela para fazer para testar, polir alguma coisa, tá ok? Então, eu rosqueei aqui o disco de madeira, vamos usar uma madeira aqui como base para o polimento, né? Lembrando que quando se usa cortiça, ou no caso da madeira aqui, esse disco ele não vai dar polimento no vidro, o que vai dar polimento no vidro é a massa de polir. A massa de polir é que adere nesse disco aqui e com o atrito dos dois materiais aqui, vai haver uma abrasão, microabrasão aqui, que vai ser o polimento, tá ok? Então vamos tentar fazer um polimento aqui no centro dessa esfera aqui, mas eu vou primeiro dar uma torneada nesse rebolo aqui, tá ok? Eu uso um pedaço de serra de aço, que é um aço bom para tornear, mas pode usar um formão, alguma coisa que for cortante aí para isso, tá?
Então vocês podem observar que ali no centro da esfera ali eu concentrei o polimento ali, tá? E poliu mesmo, né? Dá para usar madeira, ó. Quando falta cortiça, alguma coisa dá para usar madeira. Então aqui agora vamos testar com MDF, para ver se funciona legal também, tá? Vamos fazer um polimento com MDF aqui, nesse segmentozinho aqui que foi lapidado, tá? Funciona também. MDF funciona como base para polimento. Então, pessoal, ó, aqui ó, tem umas 3, 4 rolhas aqui, eu já rosquei uma aqui. Como é que eu faço? Eu faço um furo, uma das extremidades da rolha, para eu poder rosquear aqui. Muito cuidado para não dar um aperto muito forte, senão ela racha ao meio, né? É só dar um aperto considerável assim para ela ficar firme ali, né? Aí ela é torneada. Ó, eu tenho algumas aqui que eu já tornei e eu realmente uso. Se é uma incisão muito pequena, muito delicada, com rebolos muito pequenos, ela funciona bem. Essa aqui eu já estava em uso, ó, tá o furo aqui. Isso aqui é uma que não foi usada ainda, essa aqui também não foi usada ainda. Mas eu já coloquei uma aqui na ponta da máquina, vamos tornear ela e vamos polir uma esfera bem pequenininha para ver o resultado que ela dá, tá ok? Ó, gente, isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é massa de polir, mas o que é feito? Isso aqui é cinza, cinza vegetal. Vamos ver de onde é que a gente tirou? Bom, pessoal, quando eu trabalhava em indústria, eu ouvia falar muito de que cinza vegetal também serve para fazer polimento em vidro. Então, eu fiz o teste, funciona. Então a gente vai fazer o teste aqui, vamos fazer um pouco de cinza. Eu já tinha feito tempos atrás e a gente vai repetir o processo hoje, tá? É carvão. Para isso dar certo, nós não podemos botar isso no chão, tem que cuidar para não contaminar com terra ou com areia, porque senão a cinza com areia vai arranhar o vidro e não vai dar polimento, tá? Então vamos fazer uma cinzazinha aqui, vamos queimar o carvão e depois a gente vai fazer o teste para ver como funciona, tá ok? Então vamos lá. Então, como estava falando, tem que ser em cima de uma superfície limpa. Isso aqui é uma lata, eu limpei ela bem, para não ter contaminação com um abrasivo muito forte, areia, coisas assim, tá ok? Para a gente poder recolher a cinza. Então agora a gente vai aguardar, vamos deixar virar cinza, depois a gente faz o teste, né? Lembrando sempre todo cuidado com segurança, não é um trabalho para criança fazer, né? Mexer com álcool e fogo, né? Então, a gente queimou, na verdade, carvão vegetal à base de eucalipto, né? E tem que sempre tomar muito cuidado para não contaminar com terra, tem que ser um carvão limpo, né? E eu peneirei bem isso aqui, né? Recolhi. Então agora vamos testar para ver o polimento que dá. A gente vai polir aquela primeira peça que a gente fosqueou e foi lapidado aqui, então vamos testar aqui para ver o funcionamento disso, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei água, tá? Na cinza, vai dar uma pasta, é um material pastoso, né? Que a gente vai usar para polir, tá? Então vou colocar um disco de cortiça, esse disco de cortiça, justamente para polirmos aquela flor aquele florão que a gente
lapidou em cima daquela peça que a gente fosqueou com lixa, tá? Vamos ver a diferença de um gomo para o outro com essa cinza, tá? Aqui eu também queria relembrar, a gente já tocou no assunto, né? Eu fiz um gabarito à base do rebolo que foi feito com aquele florão ali, o rebolo que eu usei para fazer aqui. Eu fiz logo o gabarito da curvatura certinha para poder tornear o disco de cortiça, tá ok? Com isso, a curvatura do disco de cortiça é a mesma do rebolo que fez aquela lapidação, tá? Agora eu vou dar uma boa lavada na peça, secar ela para a gente ver a diferença que a gente conseguiu aí, tá? Ó, pessoal, dá de ver bem a diferença do polimento, né? Esse foi o gomo que eu poli, esse do lado não foi polido ainda, ó. Foi feito todo com cinza vegetal, usando o disco de base e o rebolo de cortiça. E também dá para usar o MDF ou um disco de madeira. Então, pessoal, vamos usar mais um material, que é o talco, tá? Eu tenho aqui um frasco ainda que era da minha filha, que a gente usava com a minha filha. Tem lá seus 20 anos isso aqui. Vamos testar para ver o resultado que dá fazer o mesmo polimento. Eu lavei o disco de cortiça que foi usado com a cinza, tá? E vamos testar fazer um gomo agora do lado aqui, dessa peça aqui. E aí a gente faz um comparativo nos vários materiais que nós vamos usar aqui, tá bom? Essa pétala, então, desse florão aqui foi feita com talco. Essa aqui embaixo foi feita com cinza. Agora a gente vai fazer uma delas com óxido de célio, que é a massa industrial própria para o polimento, tá? E vamos ver quanto levou de tempo cada uma delas, tá ok? Bom, gente, fizemos polimento com cinza, com talco. Vamos fazer agora com óxido de célio industrial, que é a massa própria para fazer esse tipo de trabalho de polimento em vidro, né? E vamos ver a diferença dos três. Tá ok? Lembrando, deixa eu mostrar aqui o óxido de célio, quando você compra ele vem bem branquinho, né? E com o uso ele vai ficando escuro, então se vocês olharem no pincel assim, nossa, uma massa marrom, ele mostrou uma branca, não, é que com o uso ela tende a ficar escura mesmo, tá ok? Então vamos lá, eu já fiz a lavação de novo do disco de polimento aqui, para garantir que não vai contaminar com o material que usei antes, que foi o talco, tá bom? Então agora vamos lavar esse trabalho também, vamos ver como é que vai ficar e a gente compara com os três experimentos aí, tá? Então, pessoal, ó, temos praticamente o mesmo resultado das três massas usadas, a diferença está no tempo e no rendimento de uma para outra, né?
Esse aqui eu usei cinza, talvez eu levei, vamos calcular, uns 2, 3 minutos para conseguir dar o polimento nela usando cinza. Esse aqui eu usei talco, eu devo ter levado uns 6 minutos, o dobro da cinza, né? E esse aqui eu fiz com o óxido de cério industrial mesmo, que é o que na verdade eu uso, né? 30 segundos. Então a diferença está no rendimento e no tempo, né? Mas funciona, tanto o talco como a cinza vegetal também funciona. Então, gente, agradeço, né, a presença de todos aí, espero que tenham gostado dessa aula de hoje, né? Existe muito mais a ser dito, né? Os segredos que eu tenho para ensinar são aqueles que eu sei, né? Mas eu não sei tudo, então tem muita coisa para a gente pesquisar ainda, né? O interessante é estar sempre pesquisando, procurando opções novas, né? É assim que a gente vai criando algo diferenciado, né? É pesquisando, estudando, né? E pesquisando. Um agradecimento especial para vocês aí, e se gostaram, deixe o seu like aí, deixe suas perguntas, qualquer dúvida, se a gente não conseguir responder hoje aí, a gente vai respondendo assim como for surgindo o tempo, tá ok? Obrigado a todos.